Oi pessoal, hoje nós vamos tratar dentro da eletrodinâmica, dentro de geradores elétricos, de uma característica importante que é analisar o que acontece, quais são as características que o gerador elétrico tem quando ele está em potência máxima. Entenda-se potência máxima, potência útil máxima. Então vamos tentar diferenciar isso, lembrar disso. O gerador, de uma maneira geral, acontece que ele produz internamente, através da força eletromotriz do E, uma potência total. Parte dessa potência fica retida para trabalho do próprio gerador, que é a chamada potência dissipada. Ela é dissipada dentro da resistência interna dele. Entenda-se a resistência interna do gerador, uma resistência muitas vezes utópica, ela não existe na realidade, mas ela representa a resistência elétrica dos circuitos que compõem o gerador. Um exemplo, quando você tem um estabilizador de tensão, que a gente usa nos computadores, o circuito interno dele, a placa com os componentes, tem uma resistência interna de tudo isso. Então, muitas vezes a gente representa através de um resistor toda essa resistência interna. Então, uma pilha, uma bateria, que a gente usa em celular, um carregador, não é diferente disso. Então, os circuitos são representados pela sua resistência interna. Então, essa potência dissipada, ela não é colocada na saída. Quando uma pilha fornece uma determinada DDP na saída, na realidade, internamente foi produzido mais do que está na saída da pilha. E essa DDP, retratada através de potência, na saída é chamada, então, potência útil, que é utilizada, que é usada para realizar trabalho elétrico, no caso. Então, a ideia principal é essa, a relação de potências eu tenho uma potência total que se desmembra em potência dissipada e potência útil. Bom, a equação delas, então, é escrita em função da útil, que é o que me interessa, é a potência útil. Então, vai ser potência total menos essa parte que é usada pelo gerador para trabalho próprio, que é a chamada potência dissipada. Abrindo essa expressão em grandezas de potência, a potência total é função da força eletromotriz. Então, E vezes I, produto E vezes I, é um fator de potência. A potência dissipada é a dissipada internamente, representada aqui pelo R minúsculo, Rzinho. Então, usando uma das expressões de potência, RI ao quadrado. Isso retrata, então, a potência útil, que na realidade é dada, a potência útil é externa, usada externamente para trabalho. Então, é o produto do U, que é a DDP na saída, que é parte do E, vezes a corrente I, então o I. Mas o que me interessa é exatamente um olhar mais atento sobre essa equação. Aqui eu coloquei, só para lembrar, o que a gente chama de curva característica do meu gerador. A curva característica representa o circuito do gerador como um todo, onde aqui nesse ponto é a força eletromotriz e aqui nesse ponto é o que a gente chama de corrente de curto-circuito ou simplesmente ICC. Mas olhando para essa equação, um olhar mais atento e até mesmo um olhar matemático, tu percebe que essa equação é uma equação do segundo grau, onde não tem o termo C. Se nós representarmos por coisas da matemática, a minha potência útil é o meu Y, isso é o segundo termo, Bx menos AX ao quadrado. Repara que não tem o termo C da equação do segundo grau. E outra coisa, o sinal negativo no A. Então, isso significa que é uma parábola, a equação do segundo grau, e a concavidade voltada para baixo. O que eu vou fazer aqui é resolver a equação do segundo grau, a equação das potências. Vou igualar a zero para nós acharmos as raízes e aí montarmos o gráfico de potências. Então, fazendo isso, eu peguei a equação, igualei a zero, coloquei o I em evidência, então eu tenho duas raízes na realidade. A primeira, I igual a zero, zero é isso aqui, e a segunda é menos RI igual a zero, e aí colocando isso numa forma de corrente, I igual a E sobre R, mas na realidade E sobre R é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Inclusive está aqui, na curva característica. Então, a corrente de curto-circuito ela é dada por E, força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Então, já temos as duas raízes, já sabemos que é uma parábola com cavidade voltada para baixo, sinal negativo, e aqui então está o desenho da curva característica de potência. Uma parábola, onde a primeira raiz é o zero, a segunda raiz é o ICC, e por simetria, e é esse momento que a aula está acomodando, diz o seguinte,
que, por simetria, a corrente de curto-circuito, a metade dela está associado com o ponto de máximo da função, que é exatamente a potência útil máxima do gerador. Então, reparem bem, nesse momento, quando o gerador está em potência máxima, a corrente elétrica que está passando nesse circuito, ela é metade da corrente de curto-circuito. Então, nós vamos partir daí para chegarmos, então, nas características do gerador somente em potência máxima. Essas características não valem para uma outra situação qualquer. Então, retornando aqui, a primeira característica, então, de acordo com o gráfico, é que a corrente que passa no circuito nesse momento é a metade da corrente de curto-circuito. Entretanto, a corrente de curto-circuito é dada por E sobre R. Então, nós podemos escrever, em função das grandezas do gerador, né, que é a sua força eletromotriz e a sua resistência interna, que a corrente que passa nesse momento é E sobre 2R. Pegando a equação do gerador, que ela vem exatamente do gráfico, né, da função, essa função foi montada a partir dessa equação, U igual a E menos RI, né? Então, pegando o que a gente chama a equação do gerador, o que eu fiz? Eu quero saber agora quanto eu tenho na saída do meu circuito no momento em que a potência do gerador útil é máxima. Qual é a DDP, qual é a relação entre a DDP na saída e a DDP gerada internamente, que é a máxima? Então, fazendo isso, o que eu fiz? Eu substituí, no lugar da corrente que passa nesse momento, eu botei E sobre 2R, você cancelando aqui o Rzinho, ficou E menos E sobre 2, que vai dar exatamente E sobre 2. Tá? Então, a gente percebe que no momento em que a potência útil é máxima na saída, eu tenho na saída metade da força eletromotriz. Se você analisar isso em termos de rendimento, você percebe que quando o gerador está em potência máxima, tudo que ele produziu, eu só consigo colocar na saída a metade. Isso é gasto. Então, muitas vezes, dependendo da aplicação que você vai dar a um circuito elétrico, por exemplo, um amplificador, é comum nós termos em casa uma aparelhagem de som. Muitas vezes você quer abrir o volume todo. Quer dizer, você está fazendo com que aquele circuito trabalhe em potência máxima. Mas você tem que ter um entendimento que no momento que tu abre o volume todo, né, em que o circuito está dando o máximo de potência na saída, o que está acontecendo? Tudo que tu está produzindo, só metade está sendo colocada fora. Tá legal? A outra metade não está sendo usada. Então, tu está tendo um gasto energético grande, mas tudo bem, está colocando na saída o máximo que você pode, mas está gastando muito. Mas vale, muitas vezes, você trabalhar num limiar menor e ter um rendimento maior, da casa de 80% a 83%. Então, como qualquer rendimento, você calcula a potência útil sobre total, a potência útil é o I, a potência total é EI, simplificando o I, então eu consigo descobrir o rendimento do meu gerador como U sobre E, que eu tenho na saída, dividido por tudo que eu produzi. E aí, aplicando exatamente, já que eu descobri, né, que na saída eu tenho metade da força eletromotriz, dividindo um pelo outro, então o meu rendimento 50% apenas. E aí vamos chegar então, finalmente, na expressão da potência máxima, né? Como é que eu calculo a potência máxima com essas grandezas? Reparem que todas essas características de potência máxima, elas estão sendo escritas em função do meu gerador. Repara que o meu gerador, ele é escrito como sendo força eletromotriz e resistência interna. Reparem que tudo que eu estou tentando escrever está em função dessas grandezas. A corrente nesse momento é A sobre 2R. A DDP na saída nesse momento é A sobre 2. O rendimento, né, é A sobre 2 sobre E. E a potência máxima não vai ficar diferente disso. Quer dizer, a potência máxima, sempre lembrando, é a útil máxima. Então, é saída do meu circuito elétrico. Né? A potência na saída, dentre outras expressões, pode ser calculada como U vezes I, que é a corrente elétrica que vai passar. Então, fazendo isso, potência útil máxima U vezes I. O U eu já sei que é E sobre 2, e o I eu já sei que nesse momento é E sobre 2R. Então, substituindo, multipliquei E com E, 2 com 2, eu posso escrever a potência máxima como sendo E ao quadrado sobre 4R. Portanto, essas características, corrente, DDP, rendimento e potência, só valem quando o gerador estiver em potência máxima. Pessoal, vou dar duas dicas para vocês com relação a geradores em potência máxima. Tomando como base as características expostas anteriormente, o que eu fiz? Pegando o circuito normal do gerador e a resistência externa, eu apliquei a lei de Ohm aqui. Então, aplicando a lei de Ohm, U igual a R vezes I,
Eu sei que quando a potência máxima na saída eu tenho metade da força eletromotriz e a corrente que passa é a metade do ICC. Simplificando E com E, 2 com 2, eis que aparece essa relação entre a resistência da saída e a resistência interna. No momento que o gerador está em máxima potência, a resistência externa é igual à resistência interna. Isso é uma característica muito importante. A segunda dica é com relação ao cálculo da potência máxima. Você pode calcular a potência máxima pela expressão, E ao quadrado sobre 4Rzinho, e olhando para a curva característica de potência, mas se você tiver só disponível a curva característica do gerador, você também consegue definir, através dessa curva, a potência máxima. De que maneira? Você já sabe que em potência máxima, a DDP na saída é metade da força eletromotriz e que a corrente na saída é a metade da corrente de curto-circuito. Repara que você tomando esses dois pontos, eles estão associados e determinam aqui uma pequena área de um retângulo. Então, base, que é ICC sobre 2, e altura, que é A sobre 2, vai me dar exatamente o valor da área, vai me dar exatamente o valor da potência máxima. Então, se você tiver a curva característica do gerador e você não lembrar da expressão e você não tiver a curva de potência, baseado na própria curva característica, você consegue determinar a potência máxima do gerador.